Fala pessoal, a gente está aqui na nossa sede do Grupo Performance, a oficina Performance by Rafa, e hoje a gente vai gravar um vídeo sobre o que é remap. Vou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre isso. Caso durante esse vídeo eu esqueça de alguma coisa ou você tenha alguma dúvida que eu não falei, fique à vontade para deixar os comentários embaixo que a gente vai responder a todos. Beleza, pessoal? Vamos começar? Gente, vou começar isso. Para a gente falar sobre remap, eu primeiro preciso especificar aonde dá para fazer o remap, né? Então a gente vai começar com motor carburado versus motor injetado. Então, qual que é a diferença entre um e outro? O motor carburado, ele é equipado com um carburador, que ele é responsável pela mistura ar-combustível. É uma peça mecânica que faz essa função, certo? Então, aqui, lembra, tinha um parafusinho, você apertava, regulava. Então, assim, é um sistema precário para hoje, para os dias de hoje, né? Um carro injetado, o que é? É um carro que ele tem um módulo de injeção, certo? Ele controla também a mistura ar-combustível, só que ele controla o carro inteiro, tá? Vou explicar daqui a pouquinho. Então, qual que é a diferença? Ele é uma peça eletrônica, certo? Então aqui dá pra gente ver já o comparativo entre as duas. Gente, módulo de injeção também pode ser conhecido como ECU ou ECM, tá? Engine Control Unit. O que acontece? Às vezes você vê essa sigla aqui, aí o cara fala, nossa, o que é essa ECU? Eu ouço muito isso, tá? Não fale ECU, pelo amor de Deus, fale ECU, é melhor, tá? Então vamos lá. Um carro, a gente só consegue fazer o remap em um carro injetado, tá? Mas quais são os carros injetados, quais são os carros aspirados? Os carros carburados, praticamente... aliás, quem chegou no Brasil trazendo a novidade da injeção eletrônica foi o Gol GTI em 1994, tá? Era uma injeção completamente inicial, né? Estava bem no desenvolvimento do negócio aí. Então a gente chama aqui de uma injeção burra. O que é isso? Ela não aprendia valores, né? Ela trabalhava com uma base pré-setada e essa base era aplicada no carro, né? Então, por exemplo, se colocava um combustível mais ou menos, já era, né? Então, assim, no começo teve até uma resistência, né? Não é muito da minha época, eu tenho 30 anos, então aqui eu era criança, na verdade. Mas, enfim, a partir de 1994 começou a se popularizar a injeção eletrônica no Brasil. Hoje, nos carros que são vendidos nas grandes marcas, não existe mais carro carburado, então todos os carros são injetados. Eu vou apagar a lousa aqui, para finalmente começar a explicação sobre o que é remap, já que vocês já conseguiram se basear aonde que ele pode ser feito. Vou mostrar para vocês o que é um módulo de injeção, tá? Que é isto daqui. Esta é uma central Bosch, certo? Essa central aqui vai no Mini Cooper John Cooper Works 2012. A gente está fazendo esse carro, a central é real, já já vou mexer nela, tá? E essa central, ela é capaz de controlar tudo do carro. Então, por exemplo, ela controla pulso de bico, bombas de combustível, faísca da vela, enfim, vários sistemas do carro são controlados por ela. Para a gente entender melhor, assim como a gente tem um cérebro, a ECU do carro é o cérebro do carro. Então, dá para ter uma ideia bem melhor agora. Então, vamos lá. O que é remap em si? O carro, dentro desse computador... Então, por exemplo, a gente hoje tem o Windows 10, o Windows 7, o Windows XP, por aí vai. Então são sistemas operacionais que rodam dentro, né? Vou fazer uma analogia bem besta aqui, mas acho que fica bem legal para entender. Então, dentro dessa central tem um sistema, um mapa que roda ela. Então, dentro da central eu tenho um mapa, né, ou um software que vai fazer o gerenciamento desse carro. Certo? O que é a coisa mais legal que a gente ganha com uma central de injeção? Certo?
A central, ela trabalha com um sistema em malha fechada. O que isso significa? Eu vou fazer uma analogia bem simples que vai ser muito legal de entender, tá? Tem um prédio aqui, certo? Aqui nesse prédio, vou fazer um corte aqui, tem um elevador nesse prédio, certo? Esse prédio lá tem vários andares. Então, peguei um elevador aqui no térreo, eu vou entrar no elevador, esse elevador vai subir até o segundo andar, certo? Sabe quando você vai descer do elevador e ele está nivelado com o chão, né? Se a gente olhar, fizer uma vista lateral aqui, a gente vai ver que esse elevador aqui, certo? Uma opção perto Eita. da Queres Arquitetura, em Rua 23 de Maio. Este é o lugar que você está procurando? Eita! Assim, Esse, entendendo a né? conversa. Isso faz parte. É um computador tão avançado quanto esse. Então, eu tenho lá... Nossa, que porcaria de desenho que eu fiz aqui. Vou fazer de novo, tá? Então, vou pensar aqui no andar, que é o piso, certo? Que é o prédio, né? Pra cá. Aqui é o prédio, que é o andar. Aqui é o andar. Vai chegar o elevador. Tá vindo aqui, certo? Então, tem o cabo dele, nós rodando lá. Beleza, passa pra cá. Se eu tô carregado de mala nesse elevador, o que costumava acontecer? Esse elevador descia e parava um pouquinho mais para baixo do que seria. Então você tinha que subir um degrauzinho lá para poder entrar no seu andar. Se esse elevador vinha muito leve, podia ser que ele parasse um pouquinho mais para cá. Então você ia descer um degrau para poder entrar no seu andar, certo? O que é isso? Isso seria um sistema em malha aberta. O que isso significa? Essa é a injeção eletrônica que tinha no Gol 94. O que é isso? Ela não aprende valores, certo? O que isso significa? Ela tem um preset dela lá. Então eu vou lá, calculei a massa desse elevador e sei quanto que eu preciso impor de força nesse motor aqui para poder fazer com que ele puxe esse cabo e esse elevador vazio ou calculado para uma pessoa pare aqui. Se eu aumento o peso, já era todo o meu cálculo. Então, quando eu tenho, para resolver isso, como a gente faz? Hoje os elevadores já funcionam assim. Então eu trabalho com um sistema em malha fechada. Esse sistema ele é capaz de aprender valores, certo? Barra incrementos, tanto positivos quanto negativos, certo? Então o que acontece? Eu vou entrar aqui, eu vou saber, putz, ele vai ter um sensor lá que vai medir, qual é a massa que está agora? A massa é 20% maior do que a que foi calculada. Então eu vou imprimir ali uma força proporcional, vou chutar os mesmos 20% a mais aqui, para esse elevador sempre parar no meio, independente dele ter mais carga ou menos carga. Isso é a mesma coisa na central em malha fechada. Então, por exemplo, eu tenho lá um carro que eu coloquei gasolina comum. E tenho, no mesmo carro, posso colocar gasolina Podium. Ou gasolina, lê-se Podium, gasolina de alta octanagem. Certo? Mas, como que meu carro vai identificar isso? Você tem lá, lembra no vídeo do downpipe que eu coloquei? Tem lá uma parte dessa explicação. Então ele vai pegar os sensores O2 que estão ali no escape, né? E ele vai medir, ali aquela concentração, esse aqui, né? Vai medir a concentração da mistura aqui, depois da queima. E ele vai saber, putz, está queimando mais, está queimando menos, está dando falta, não está. Aí ele mesmo já vai alimentar a central de injeção e vai falar, central, melhora aí. Aí ele vai lá e melhora. Até um exemplo melhor. Você tem aqui uma turbina. Você tem uma turbina aqui, certo? O que acontece? Você tem uma válvula chamada wastegate que controla a pressão. Não é wastegate, é wastegate, tá? Wastegate. Que controla a pressão da turbina. Eu vou lá pro Guarujá. Vou sair de São Paulo, vou pro Guarujá. Eu vou pro nível do mar, né? Então eu tenho uma pressão atmosférica diferente daqui, certo? O que ela vai fazer? Você tem um sensor de pressão no carro que vai falar para a central. Central de injeção, estou aqui na praia, tá?
Aqui você pode mandar um pouquinho menos de ar na turbina, porque aqui a gente tem uma concentração maior de oxigênio, a nossa combustão vai ser mais eficiente. Aí ela vai lá e arruma. Então sempre lembra que a central ela tem a capacidade de aprendizado e aplicar o aprendizado nela. Por isso os carros são tão inteligentes, né? Então agora que vocês já sabem mais essa informação, agora eu posso entrar exatamente, posso falar sobre o que é o remap. O remap nada mais é que a gente fazer a alteração do software original do carro. Ou moto, né? Ou qualquer veículo. Por que eu faço isso? Tá, vamos lá. Eu tenho aqui uma central, uma ECU, tá? Fazer um motor, um esquema bem básico aqui. Então tem uma ECU e um motor. Os dois trocam informações, tá? Um alimenta o outro. Então, vamos lá. Eu tenho um mapa original que ele gere todo esse sistema. Então, dentro desse mapa, eu tenho algumas informações como: olha, a central está aqui armazenada aqui dentro dela. Olha, motor, para essas condições, por exemplo, eu estou aqui no Guarujá, no litoral sul de São Paulo. Então, ó, ela tem lá, para X pressão atmosférica, eu tenho, sei lá, Y pressão de turbina. Então, conforme eu faço uma variação dessa aqui, eu tenho um sistema de controle rodando dentro da central. Então ela entende, o motor manda para ela através dos sensores: ó, estamos aqui com, sei lá, uma atmosfera de pressão. Ele vai entender, ele vai puxar nessa tabela, certo? Essa tabela se chama datasheet. Ele vai puxar nessa tabela e a central vai devolver: então com essa pressão atmosférica você vai rodar com Y pressão de turbina, certo? E isso tem para todos os parâmetros que a central controla. Aqui dentro, isso aqui a gente pode chamar aí de um mapa, tá? Mais ou menos. Aqui dentro da central tem tudo que ela controla. É um cérebro, realmente. Imagina quantas tabelas dessas tem lá dentro. Então é um trabalho muito delicado, certo? Então vamos lá. O que eu vou fazer quando eu faço o remap? Eu vou alterar esse mapa aqui. Porém, eu não consigo sair de um range e mínimo e máximo. Eu estou sempre aqui dentro. Eu não posso diminuir o mínimo ou exceder o máximo, senão ela vai jogar o carro em proteção na hora, tá? Tem alguma coisa muito divergente. Mas dentro desse pedaço aqui, ó, eu consigo trabalhar tranquilamente, tá? Então, por exemplo, quando um carro sai da concessionária, da fábrica, né, sei lá, o que acontece? Ele vem já com um mapa que precisa funcionar em várias condições climáticas, com vários tipos de combustível. Então, o que a fábrica faz? Ela pega e ela desenha um mapa, ela escolhe as piores condições que aquele motor pode trabalhar. Então, no Brasil aqui a gente tem, sei lá, 27,5 de concentração de álcool na gasolina. Pô, dá para eu usar um mapa? Vamos falar do Golf GTI, por exemplo. A gente vai lá para a Europa, certo? E lá tem várias gasolinas, lá tem gasolina melhor que a nossa, né? Então eu vou para lá. Vocês acham que realmente eu tenho como usar o mesmo mapa de injeção que vai controlar tudo isso aqui lá na Europa, onde o combustível é diferente, o clima é diferente, a altitude é diferente, pressão é diferente, umidade é diferente, tudo é diferente, certo? Então não dá. Quando esse carro vem para o Brasil, ele precisa ser adequado às condições do Brasil. Então, o que a fábrica faz? Pega as piores condições e ela vai montar um mapa com base nelas, porque ela não está afim de correr o risco desse carro. Por exemplo, eu comprei um carro aqui em São Paulo, eu vou lá para o Nordeste, onde é uma temperatura muito mais elevada aqui, uma média de temperatura maior, né? Ou eu vou para Brasília, onde é um clima super seco, né? Onde a umidade é comprometida, e vou levar um carro para lá. Então ele tem que estar, todas essas condições têm de estar aqui dentro muito bem mapeadas, para que esse carro funcione em tudo quanto é condição da melhor maneira possível, sem que gere quebras, certo? Gente, qual que é o intuito do remap então? Eu vou falar dos principais pontos que a gente mexe quando se trabalha com mapa. Então vamos lá, a gente mexe em pressão de turbina, combustível, ponto de ignição. Não vou abrir muito detalhe aqui, porque aqui é uma explicação sobre o que é remap, tá? Mas se vocês quiserem, deixem nos comentários abaixo que eu posso
abrir mais a explicação de item por item, tá? Vamos lá. Então, eu altero uma pressão de turbina, aqui eu estou falando, como eu estou usando como exemplo, o Golf GTI, tá? Estou usando aqui como exemplo. Alterei pressão de turbina, altero ali, aumentei aqui, né, a pressão de turbina, eu vou compensar com combustível. Dependendo da qualidade desse combustível, eu posso avançar o ponto do carro, né? E aí eu libero limitadores de torque, limitador de velocidade, por aí vai, né? Algumas outras coisinhas. Então, fazendo isso, eu consigo um ganho aí, no caso do Golf GTI, eu consigo um ganho em média de uns 20%, tá? Tanto de potência quanto de torque, certo? Então, esse é o remap. Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que é fácil fazer isso? Fazer com que tudo case entre esses pontos? Não é fácil, tá? Por isso, eu acho que é legal a gente entender quem são os profissionais que são realmente capacitados para trabalhar com esse tipo de informação. Porque aqui, isso pode quebrar o motor do seu carro, se isso for mal feito. Ou isso pode gerar outros erros, isso pode não funcionar direito, certo? O intuito do remap é que quando ele é feito, o carro fique como se ele tivesse saído da fábrica com essas condições. Se você pega um profissional de verdade que estuda antes de fazer, você vai perceber que é um cara que ele vai te falar números coerentes, então preste atenção nos números coerentes, sem milagres, certo? Ele vai trabalhar dentro dos parâmetros de fábrica. O que isso significa? Pô, eu não vou exceder a pressão da turbina mais do que ela aguenta. Eu não vou esforçar a bomba de combustível mais do que ela aguenta mandar. Eu não vou dar mais ponto no carro do que ele consegue suprir antes de gerar uma pré-ignição, né? Então são detalhes que às vezes passa batido. Às vezes a pessoa foca muito, ah não, eu vou lá porque lá é mais barato. Ah não, eu vou no fulano de tal, porque lá ele me promete 300 cavalos. E assim, tem coisas, gente, a gente precisa ter bom senso, certo? Não dá para fazer. Então, só que infelizmente no nosso ramo, muitas pessoas utilizam desse tipo de artifício de venda para poder vender mais, né? Mas eu estou aqui para tirar todas essas dúvidas e esclarecer tudo. Então, assista, pergunte para o Rafa que vocês vão conseguir ficar por dentro das informações. Agora, vamos pensar no remap de um carro, aqui é um carro turbo, né? O Golf GTI é um carro turbo. Putz, e se eu pensar num carro aspirado? Dá para fazer remap? Pô, claro que dá. É mais difícil ou mais fácil? É muito mais difícil, porque eu não tenho isso aqui, ó. Como que eu vou trabalhar para aumentar a potência desse carro? Eu vou ter que mexer, principalmente, gente, lembrando que eu estou falando só os que eu não preciso dar uma explicação maior, tá? Mas são muito mais parâmetros, mas principalmente eu vou mexer nesses dois, ponta de ignição e combustível. Com isso, normalmente a gente consegue otimizar entre 8 a 12% de ganhos entre torque e potência, certo? Mais do que isso não dá, tá? Comece a desconfiar, mais do que isso não vem, tá? Exceto um carro ou outro. Por exemplo, você pega uma C63 AMG, é um carro que sai de fábrica, vou fazer uma explicação bem rápida aqui. Você pega uma C63 AMG, motor M156, certo? Esse carro sai de fábrica com 457 cavalos. Porém, a CLS63 AMG, ou até mesmo a E63, porém, a E63 AMG sai com 525 cavalos, certo? Porém, ambas compartilham o motor M156. Então, nesse caso aqui, você consegue ganhar mais potência, né? Mas é porque esse motor foi depotencializado para ser colocado na C, que é uma série inferior a E, certo? Mas, gente, isso é exceção da exceção. Exceção mesmo, certo?
Então assim, pronto, agora deu para calibrar vocês sobre o que é remap de verdade. Agora eu vou responder a pergunta que não quer calar, que vocês devem estar se fazendo aí, que é: por que o carro já não sai de fábrica desse jeito? A minha resposta é muito simples e tem tudo a ver com a explicação que eu dei aqui até agora. Gente, lembra que eu falei que a montadora tem que usar o pior caso para desenhar esse mapa para poder soltar na rua e ela ter o mínimo de problema possível? Tá aí a resposta, gente. O remap nada mais é do que uma personalização do carro, do mapa, né? Carro barra mapa. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou entender. Eu falo assim: ah, fulano, qual combustível você roda? Ah, não, eu rodo só com gasolina Pódio. Pô, então ele já me dá um insight aqui de por onde eu posso trabalhar. Ah, você tá tudo no seu carro original? Sim, tudo no meu carro original. Então tá, então eu vou trabalhar para adequar aquele carro àquela condição, certo? Eu vou entender, ó, aqui na nossa base a gente está em Jundiaí, estamos a 42 km de São Paulo. O que acontece? Aqui a gente tem uma pressão atmosférica que eu já conheço, temos uma umidade relativa que, lógico, que tem um range para ela, mas já é conhecida. Temos um tipo de combustível conhecido, temperatura, tem uma faixa de temperatura conhecida. Então eu sei fazer um carro para adequar ele para aquelas específicas condições. Por isso eu consigo ter um ganho. E tem um outro ponto muito importante. Por exemplo, vamos mudar de carro aqui para a gente trabalhar. Vamos trabalhar com BMW, certo? Fazer um comparativo bem básico entre a 320 e a 328. Então, vamos lá. Ambas partilham do mesmo motor chamado N20, certo? A 320, ela tem 184 cavalos. A 328 tem 245 cavalos. Ah, mas qual é o milagre da diferença entre um e outro? É muito simples, gente. A BMW, ela precisa valorizar os modelos dela. Então, o que ela faz? Ela faz um motor base e distribui esse motor na linha. Todo motor 2017 para trás, até 2013, 2012, todo motor 2.0 turbo da BMW é o N20, que equipa a linha da BMW. Tem na X1, tem na 420, 428, 520, 528, Z4, tem vários modelos da BMW. Peguei esses aqui que são os mais populares, mais conhecidos, né? Então, mas, Rafa, putz, eu queria um carro um pouquinho mais forte, então eu vou comprar a 328. Se fosse você, não compraria, porque na 320 é o mesmo motor. Qual que é a única coisa que muda? Mapa barra programação, certo? Então, por que eu não posso fazer um mapa, um remap, certo? Para 320 passar de 184 para 245. Concorda que se a BMW já vende um carro a 245, eu não preciso nem pesquisar, eu sei, apesar de ter feito todas as pesquisas, porque a gente leva esse motor aqui na oficina, eu tenho um projeto para ele para até 350, 380 cavalos, né? Mas isso aqui é outro caso, tá? Mas, enfim, os motores são exatamente iguais, a turbina é igual, né? O motor aqui na 328, ela só tem essa diferencinha no pistão aqui. Então, pô, se eu fizer um mapa sabendo as condições climáticas de onde ela vai rodar, sabendo tudo, eu consigo levar ela de 184 para 245 e manter a mesma vida útil do motor 100%. Tá? Então assim, aqui eu acho que é a segunda parte do porquê que não sai de fábrica assim. Porque vamos pensar, a 320 custa X, a 328 custa 2X, né? Então, pô, aqui tem um acréscimo financeiro que a montadora põe para você conseguir chegar numa potência maior. Mas, sabendo de tudo isso daqui, você não precisa fazer isso. Simplesmente você pode fazer um remap, né? E vários carros têm essas peculiaridades, vários mesmo. Se eu for falar aqui, nossa, enfim, né? Até posso dar um exemplo muito parecido, né? A gente tem o motor EA888 geração 3 do GTI, ele equipa também o TT, por exemplo. O GTI tem 220 cavalos declarado, o TT tem 230. Então tem algumas variaçõezinhas, né? Eu tenho um Audi A4 com 252, mesmo motor também. Assim como eu tenho Audi A4 com 190.
do mesmo motor. Então você vê que o pessoal usa o mesmo motor, porque se a gente for pensar numa produção em série, é muito mais barato fazer um motor só e colocar em vários carros e só alterar a programação. É só o software, certo? Vou apagar aqui, vou começar um pedacinho da outra explicação que é bem legal, tá? Como é feito o remap, certo? Gente, lembrando, tá? Remap é só software, muito diferente de piggyback. Depois a gente vai falar sobre ele, tá? Então, só software, apenas alteração, lê-se remap, alteração do software original do carro, ponto final. Gente, como faz o remap? Temos duas maneiras de se fazer o remap. Uma maneira é via porta OBD2, que é a porta de diagnóstico, aquela portinha que fica normalmente embaixo do painel ali no lado do motorista, né, na maioria dos carros. Quando eu consigo fazer a leitura, o que eu faço? Eu ligo esse cabo no computador, né, no equipamento que faz a leitura, ligo lá no carro e peço para o computador fazer a leitura para mim. Ele faz a leitura desse software, a gente altera o software e escreve de novo no carro, certo? Porta OBD, tá? Gente, uns 30-40% dos carros, no máximo, dá pra fazer pela porta OBD. Qual o problema de fazer pela porta OBD? Tô lá, fazendo no carro e acabou a bateria do meu carro. Putz, ou caiu a tensão dessa bateria. Ou, sei lá, deu um curto, qualquer coisa, perdi o arquivo. Tá? Provavelmente, dependendo da central, perdi a central. Então é um trabalho muito delicado. Quando for fazer esse trabalho, vá num lugar que a pessoa tenha experiência, tá? Que tenha uma estrutura, que você possa ir num lugar e falar, gente, deu errado isso aqui, que a pessoa não vai te deixar na mão caso você precise. Ou seja, que tenha um pós-venda legal. Vamos lá, OBD. Então, esse é o ponto, tá? Fase 1. Vou fazer o carro pela OBD. Ah, não dá para fazer pela OBD, então eu vou fazer pela bancada. Eu vou pegar essa central, vou utilizar outro sistema, vou abrir essa central, eu vou escolher os pontos que eu vou usar, né, para poder fazer essa leitura. Nesse caso, eu já abri antes de começar o vídeo porque eu vou trabalhar nela daqui a pouco. Só que, gente, não sei se vocês conseguem ver, certo? Acho que dá para dar um foco aqui, né? Tá vendo essa cola preta na borda aqui, né? Tanto na tampa quanto na central? Essa cola é uma cola muito parecida com a cola de para-brisa dos carros. Então, gente, para abrir isso aqui não tem como abrir sem danificar pelo menos um pouquinho do alumínio, tá? Vou tentar dar um close aqui para vocês verem. É pouca coisa, gente, mas danifica, tá? Acho muito legal ressaltar. Olha aqui, ó. Vê se tá dando pra ver legal aí. Aqui, tá vendo? Ó, uns pontinhos, porque não tem jeito, não tem outra maneira de abrir. É só assim. Então, beleza. Por que que eu faço esse remap? Então eu tenho duas opções. Vamos lembrar pra gente não esquecer. Opção 1, OBD. Pra quem não sabe o que é OBD, On Board Diagnose. Certo? Então, diagnóstico na porta. Interna do carro, né? Embarcado no carro, digamos assim. É com cabo. Ou 2, bancada. Qual que é a vantagem da bancada? Lembra que eu falei aqui que a gente podia ter uma queda de tensão na OBD e aí eu posso perder esse módulo? Na bancada, gente, para ter uma queda de tensão, só se cair Itaipu, né? Então assim, você tá ligado o equipamento na tomada, você não depende da bateria, né? Então assim, eu, Rafael, prefiro fazer pela bancada porque é muito mais seguro. A chance de dar um problema é muito menor, tá? Do que aqui na OBD, certo? Quando a gente faz OBD, a gente conecta um estabilizador de bateria no carro, faz uma medição para ver se está apto para ler, certo? Vamos falar sobre outra coisa que preocupa as pessoas, tá? Isso eu vejo muita gente no meu ramo aí falando besteira. Então vamos lá. Muito importante. Garantia. Perco ou não perco a garantia? Vamos lá.
Gente, se a gente fizer um software, um remap por porta da OBD, porta do diagnóstico, o que acontece? Se for uma central mais antiga, essa central é muito raro de alguém conseguir perceber. Agora, peguei uma central nova aí. Peguei uma central, já que eu estou usando o GTI, vou usar o GTI de novo. Peguei a central do GTI, fui lá e fiz um remap via OBD. O que vai acontecer? Numa revisão normal ninguém vai pegar. Porém, se esse cidadão aqui fizer ele levou para concessionária, deu um problema no carro, pode ser um problema nada a ver com o remap, tá? Sei lá, estourou uma bomba d'água, sei lá. Deu um problema, ele vai fazer um link, se ele fizer um link com a Alemanha, esses caras, eles são capazes de identificar que foi passado um arquivo, certo? Que teve um flash nessa central, né? Então assim, pode ser que você perca a garantia do seu carro, tá? Mesmo fazendo ABD, tá? É raro? Sim, é raro, mas como profissional sou obrigado a te dizer e a gente alerta a todos que pode perder a garantia. Bancada, vocês viram que eu mostrei aí que deixa marcas físicas na central? Então a bancada também pode perder a garantia. Costuma acontecer? Gente, é muito raro. Mas assim, muito raro mesmo, a ponto de, sei lá, aqui na oficina nunca ter acontecido um caso. Talvez porque a gente também deixe muito claro isso daqui antes de vender um serviço, né? Não posso vender e falar assim, não perde a garantia de jeito nenhum, o cara vai lá e se ferra, e aí? Né? Mas enfim, então sabemos que os dois existem a possibilidade de perder a garantia, certo? Agora eu vou entrar num ponto muito legal, gente, que é o seguinte, ganhos do remap. Isso é muito importante. Ali eu falei no começo que era mais ou menos 20% num carro turbo, 8 a 12% num carro aspirado. Uma coisa muito legal da gente ressaltar aqui é o seguinte, essa explicação é muito importante, gente. Quando eu tenho uma peça, por exemplo, sei lá, vou fazer uma peça qualquer aqui, vamos pensar num pistão ali, visto de cima, certo? Então tem um pistão aqui, ele tem um diâmetro, sei lá, pensar em 100 milímetros de diâmetro, certo? Quando eu vou mandar fabricar essa peça aqui, eu tenho que passar uma medida, mais ou menos uma tolerância. Por exemplo, aqui é 0,01 ou 0,0001. Quanto maior, aliás, quanto menor essa diferença, mais caro é o processo de fabricação. Engenheiramente falando e fisicamente falando, é impossível fazer uma peça igual a outra. É 100% impossível, certo? Nem a NASA consegue fazer uma peça igual a outra. Então, o que acontece? Vamos pensar que num motor ali, vou pensar aproximadamente 1000 peças no motor. Imagina cada peça dessa com uma tolerância de fabricação aqui. Óbvio que a fábrica não quer chegar aqui, né? Não tem por que ela chegar aqui. É muito caro para ela. Ela vai tentar fazer com que o motor funcione com a variação maior possível, que é mais barato para ela fabricar. Então o que acontece? Pensa que eu tenho 1000 peças. Cada uma tem o seu erro, que é isso daqui. Se eu multiplicar esse erro por 1000, como que eu monto um carro igual ao outro? Como que eu monto um motor igual ao outro? É impossível, gente. Então assim, não tem como eu travar um ganho para todos os carros. Então, BMW 320 ganha 100 cavalos. Não dá para fazer isso. Por quê? Um carro não é igual ao outro. Não existe um carro igual ao outro. Você pode pegar 100 BMW diferentes, 100 320 do mesmo lote, tudo igual, que a gente vai passar no dinamômetro e vai dar diferença de uma para outra. Não tem como, certo? Então, aqui é uma coisa que tem que prestar atenção. Existem remaps que a gente simplesmente, são os remaps mais simples, né? A gente pega, não faz um software personalizado, pega um software lá e joga no carro, né? Mas eu não posso prometer que vai ganhar isso daqui, é mentira, eu não sei.
Então eu tenho que fazer uma média de várias medições que eu fiz e eu falo, ó, os ganhos de potência são até X cavalos. Por quê? Assim eu estou coberto. Eu sei que um carro vai ganhar um pouquinho mais, outro carro vai ganhar um pouquinho menos. Óbvio que tudo dentro de uma faixa, de um limite, que está aqui esse limite. Isso é explicado engenheiramente, entendeu? Então, gente, para firmar esse conhecimento de uma vez por todas, um carro não é igual ao outro. Assim como, por exemplo, eu estou com dor de cabeça. Eu tô gripado, aqui é um momento clássico, eu estou gripado. Então, estou com dor de cabeça, eu sei que para mim, para o meu organismo, Rafael, eu tomo um Advil e eu melhoro a minha dor de cabeça. Porém, se eu tomar uma Neosaldina, não vai ser o mesmo efeito do Advil. Só que, sei lá, tem gente que vai tomar uma Neosaldina e vai resolver o problema. Tem gente que vai tomar um Advil e não vai mudar porcaria nenhuma. Por quê? Nossos organismos são iguais, mas não são iguais. É a mesma coisa aqui do carro, tá? Então, acho que esse conhecimento ficou bem fixado. E outra coisa que eu vou dar um gancho do que a gente vai começar a falar depois, que é em qual condições são medidos esses ganhos. Isso aqui eu vou deixar pro vídeo falando do dinamômetro, tipos de medições, tá? Fiquem ligados quando sair esse vídeo aqui, vocês vão entender muito bem o que eu tô falando aqui dos tipos de ganho. Eu acho que, para finalizar esse vídeo aqui, acho que a explicação aqui ficou um pouco longa, mas eu acho que tudo que foi falado aqui é muito necessário. Passei alguns conceitos básicos, tá, da engenharia. E se tiver alguma dúvida, se faltou alguma explicação, por favor, deixe um comentário aqui embaixo. Eu vou analisar esses comentários, a gente vai responder esses comentários. E se tiver um número legal daquele assunto, a gente vai gravar um vídeo de novo explicando. Beleza, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Espero vocês no próximo Pergunte pro Rafa. Valeu!